Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando as parábolas no Evangelho de Lucas, as parábolas de Jesus. E nós estamos estudando as três em sequência, as parábolas do capítulo 15, que alguns teólogos dizem que é o capítulo da perdição. Outros dizem que é a seção de achados e perdidos da Bíblia. Eu prefiro esta. Por quê? Porque Jesus tem um auditório de dois grupos. Um grupo de pecadores, conforme o capítulo 15, versos 1 e 2. Um grupo de pecadores e um grupo de religiosos. Boa tarde, Jailson, meu amigo, irmão, amigo. E Jesus conta três parábolas, três histórias. Parábola vem de parabolê, e consequentemente vem do verbo parábalo. Parábalo. Pará é lançar ou jogar ao lado de, e balo é parar é ao lado de, e balo é lançar. Então, uma parábola eu achei tremenda do Dr. Krauss, quando ele diz que a parábola, essas histórias, elas têm por objetivo, Pai, Senhor, irmã Rita, Deus abençoe, de ensinar verdades desconhecidas através de figuras bem conhecidas. Mas as parábolas, existem coisas que muitas vezes passam desapercebidas a nós. Então Jesus tem dois grupos. Ele olha o seu auditório e ele tem um grupo de gente pecadora e um grupo de gente que se acha justa, perfeita, religiosa, que está agradando a Deus, os fariseus e os publicanos. Os fariseus e os escribas. E do outro lado, os publicanos e os pecadores. E aí Jesus conta três parábolas. Uma, ele diz que a ovelha perdida se perdeu no campo. E o pastor foi buscá-la e voltou com alegria. Então Jesus está comendo, está almoçando ou jantando, e ele convida pessoas que ninguém convidaria para esse banquete. E ele convida, e quando ele está ali, vão chegando pessoas que a religião da época não queria. Vão chegando pessoas que eram proscritas. Vão chegando ali gente que era rejeitada, excluída. E quando essas pessoas chegam, e Jesus vai dizendo: sente-se, coma, sinta-se à vontade. É como se hoje um pastor chegasse e dissesse: olha, o fulano que está aí bebendo, você quer almoçar comigo? Você que está fazendo ponto, você que está esperando um cliente, você quer almoçar comigo? Você que está aí usando droga, você quer sentar aqui comigo e almoçar? O esmoléu, o mendigo, Jesus dissesse: você quer sentar aqui? Aquele que acabou de vir do enterro, estava impuro, e Jesus dissesse: você quer sentar aqui?
Você que está desconsolado com a perda de alguém, você quer sentar aqui? Jesus visse um de uma religião afrodescendente, um homossexual, dissesse: você quer participar do reino? Você quer participar do banquete? Você quer sentar aqui? E aí os religiosos, vendo isso, se escandalizaram e disseram: como é que ele come com esse tipo de gente? Como é que eles interagem? Como é que ele comunga? Como é que ele fala? Como é que ele permite que esse tipo de gente chegue a ele? Aí Jesus diz que um pastor tinha 100 ovelhas. Jesus disse: vou contar umas historinhas para vocês. E aí, nessas histórias, elas são espelhos. Jesus vai requerer que a gente se veja ali. E também ele vai ter uma verdade central, que é o eixo. O Dr. Krause, ele diz o seguinte, que o tema central é como o eixo de um pneu de uma bicicleta, de um aro. Tem vários aros, mas tudo converge para um tema central. Assim é uma parábola. Ela tem vários detalhes, mas tem uma ideia central que dá razão a estes vários detalhes. E Jesus conta essa história porque os fariseus estão zangados, eles estão chateados, eles estão com raiva e eles jamais sentariam com aquela turma. Então eles estão de longe murmurando, reclamando. E aí Jesus diz: olha, qual de vós é o pastor que, tendo 100 ovelhas, nós já falamos dessa parábola, e uma se perde, e ele não vai atrás até encontrá-la, e achando-a, coloca nos ombros, e atrás com alegria, e chegando reúne os amigos e diz: celebrai comigo, por causa da minha ovelha perdida. E Jesus termina esta parábola dizendo: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o tema da alegria continua. Então, uma ovelha é perdida no campo, mas uma moeda, ela é perdida dentro de casa. Então Jesus fala que há gente perdida lá fora e há gente perdido dentro de casa. E aí Jesus contou uma terceira parábola dizendo que um pai tinha 2 filhos. Um que se perdeu fora e outro que estava perdido dentro de casa. Então é como se Jesus dissesse: você entendeu que os pecadores estão perdidos lá no campo? Você entendeu que Deus se alegra porque esse aí, que vivia na cachaça, destruído, ele e a família, ele está voltando, ele está sendo restaurado? Você entendeu que essa gente que ninguém dava valor, o Pai valoriza, e que eu vim, como verdadeiro pastor, buscá-las? Você sabe o que é esta mulher que foi usada, abusada, que se vendeu, que se sentiu muitas vezes um lixo? Ela agora é uma mãe de família, respeitada, valorizada, amada, querida, que dorme com um homem não por dinheiro, mas porque é feliz. Você já imaginou a família dela, a alegria, a tristeza que ela deu e a alegria que agora ela tem? Você já imaginou esse filho drogado, que se drogava, que roubava a própria casa, que causava dano à rua, à sociedade, e que agora ele foi achado como ovelha e está ali? Então Jesus está chamando e os fariseus não querem vir para esse banquete. Eles não querem e estão com raiva porque Jesus permite que os outros venham. Aí Jesus conta as parábolas. E a terceira é para dizer: talvez os meninos, talvez vocês não tenham entendido,
que vocês estão perdidos dentro de casa, então eu vou contar uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Porque os teólogos estudiosos, eles não concordam com o termo filho pródigo. Porque isso é colocado pelo tradutor. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador, alguém que não tem dó do dinheiro. E aí eles acham que o Timothy Keller, ele acha que o nome seria o pai esbanjador, que é o pai que esbanja amor, é o pai que esbanja perdão. Então, ou os filhos perdidos, um dentro de casa e um fora. Né? E ele prefere o filho, o pai pródigo, pai esbanjador. Mas isso a gente faz quando está fazendo exegese. A gente vê se o título que o tradutor colocou condiz, é coerente. Né? E aí hoje nós vamos para a parábola, né, da dracma perdida. Jesus diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que Tu estendas as Tuas mãos e fale conosco, pois nós oramos em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém. Jesus agora vai contar de uma moeda perdida dentro de casa. É bom a gente entender algumas coisas nesse texto. Em primeiro lugar, para o contexto de Jesus, no mundo em que ele vivia, falar de uma mulher, colocar uma mulher como centro da história, era um insulto. A mulher nos dias de Jesus era considerada como alguém de segunda classe. Para você ter uma ideia, ela tinha que andar atrás do marido e não podia pisar na sombra, e tinha que dormir aos pés dele. Então, quando Jesus fala de uma mulher, ele já está arrepiando os fariseus. O fariseu já não gostou de cara. Mas os pecadores que estão ali estão gostando dessa história. Eu nunca vi ninguém colocar uma mulher no sentido positivo. E o que vem aí? Isso era o que maravilhava as pessoas, é que Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus está ensinando e ele tem coragem de dizer o que muita gente não tem. Porque hoje tem essa história do politicamente correto. Então muita gente não diz o que realmente pensa. É uma sociedade hipócrita. Aí diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas? Dracma era uma moeda grega que o peso era equivalente ao denário romano. Então equivalia ao trabalho de um dia. Então 10 dias seria o equivalente ao trabalho de 10 dias. Se perder uma, então Jesus disse que aquela mulher tinha 10 dracmas. E quando você estuda naquela época, essa moeda, ela tinha um bom valor monetário. Então existem aqueles que dizem que ela era uma espécie de aposentadoria daquela mulher. Ela havia ajuntado, e aquele dinheiro era muito importante para a sua velhice. Outros, e eu
concordo com estes, dizem que aquela moeda era parte de um colar. O Kenneth Bailey, ele explica isso bem, ele passou 20 anos. Irmãos, eu não entendo como é que um ser humano diz que não precisa estudar teologia. Teologia é um estudo acerca de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. É desprezar quem estudou. Você já imaginou? O Kenneth Bailey, ele foi morar em Israel e ali no Oriente Médio durante 20 anos. Mas ele não foi para os hotéis. Ele foi morar entre os beduínos. Beduínos são pessoas que moram em tendas, criam ovelhas e que saíram da civilização porque querem guardar os costumes antigos. Então eles vivem mais ou menos como se vivia nos dias de Jesus. Então o Kenneth Bailey, que é um estudioso, um teólogo, ele queria entender. Mas como ele não podia voltar 2000 anos atrás, o que ele fez? Ele foi morar com os beduínos. E ele passou 20 anos da vida morando com os beduínos. E aí fazendo perguntas a quem criava pastor, a quem criava ovelha, questionando como eram os costumes, vendo na prática. Então, ele passou 20 anos como se ele tivesse ido para os dias de Jesus. Então, ele começou a compreender os costumes, como era o mundo nos dias de Jesus. E aí ele esclarece muita coisa que eu mesmo, com tantos anos de estudo, não tinha ainda captado. E eu louvo a Deus pela vida desse homem. Eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que estudaram, para que eu hoje possa ler, aprender e compartilhar com vocês. Mas tem um monte de gente hoje que despreza o estudo, que não quer estudar, porque acha que para Deus o que importa é ser sincero. Se você estiver no mapa e você for sincero e o mapa estiver errado, você vai para o abismo. Se você for sincero ao tomar o medicamento e o médico estiver prescrito errado, você vai morrer. Então, só ser sincero não basta. Então, Jesus está falando de uma dracma, que era uma moeda. Mas essa dracma ganha sentido quando o Bailey, Kenneth Bailey, ele diz o seguinte, que as mulheres daquela época, tinha as mulheres beduínas e as mulheres das aldeias. Provavelmente essa mulher que morava numa aldeia. E ele diz que estas mulheres faziam um colar com 10 dracmas, 10 moedas. E isso tinha um valor enorme. Isso tinha um valor não monetário apenas, mas aquilo era como se fosse a vida delas, era a honra delas. E aí ele diz que, caindo uma do colar, o colar ficava imprestável. Outros dizem que era uma espécie de tiara, onde tinha 10 moedinhas. Mas eu acho mais correta a do Kenneth Bailey, que ele viveu lá.
Então, elas tinham um colar, e nesse colar, só valia esse colar se tivesse as 10 moedas. Então, caindo uma, o colar todo passava a não significar mais nada. Então, aquela mulher, parece que uma moeda dessa se desprendeu do colar. É como hoje, você tem um anel de diamante. Caiu o diamante, meu amigo. O anel foi embora. Certo? Você tem um anel de formatura, caiu a pedra, tchau. Não serve mais para nada. Então, naquela época, perder uma moeda era perder mais do que uma. Era perder o colar inteiro. E aí você começa a perceber que Jesus está valorizando aquilo que os fariseus não valorizavam. Primeiro, Jesus está colocando a mulher no centro. O fariseu não concordava com isso. Segundo, Jesus está dizendo que aquela dracma tinha um valor muito maior do que o que eles imaginavam. Aquela dracma fazia parte de um todo. E aí, quando eu estudo, a minha mente, ela se alarga ainda mais. E eu tenho certeza que isso está acontecendo com você. Quando eu pego esses detalhes, aí é como se eu dissesse assim, compreendi. Aí a minha visão da vontade de Deus para a minha vida e para a tua. Meu amigo. Aí a mente fica assim, fervilhando de compreensão do todo. Porque eu e você não podemos fazer nada se a gente não compreender o todo. Eu e você não podemos fazer nada. Então ele diz assim, ou qual é a mulher que tem 10 dracmas, ou seja, esse colar que ela tinha, se perder uma, veja que a semelhança com a do pastor, então se ela perde uma, perde tudo. Não acende a candeia. Pastor, por que ele precisava acender a candeia? Naquela época, as casas eram muito pequenas, muito humildes, feitas de pedra umas sobre as outras, principalmente nas aldeias. Geralmente não tinham janelas, e quando tinham, na verdade não eram janelas, eram pequenos buracos, só para entrar vento e um pouco de luz. Mas não dava para iluminar tudo. E o chão era de terra. Então, quando aquela mulher perde a dracma, o que acontece na cabeça dela? A mulher não podia sair de casa, não era como hoje. Hoje está bom demais. Naquela época, a mulher não saía de casa só com a autorização do marido. Então, a mulher não ficava andando pelas ruas, porque isso pegava mal. Então, a coitada da mulher, ela vivia dentro de casa, num espaço muito pequeno. Então ela não era vista pelos vizinhos, ela ficava dentro de casa. Então aquela mulher, quando perdeu a moeda, ela não lembrou de procurar na rua. Por quê? Porque ela não tinha saído. Então, se a gente não souber o mundo em que Jesus viveu, a gente vai errar. A gente vai inventar um monte de coisa. Aquela mulher não saía de casa, então ela sabe que não perdeu a moeda lá fora. A moeda estava perdida, mas estava dentro de casa. Caiu em algum lugar da casa. E aí ela acende. Eles tinham uma lâmpada feita de barro, nos lugares pobres, e ela era acesa com óleo de oliveira.
da terceira prensagem. Então eles iam prensando, prensando, tiravam o bom, e aí tinha uma última, é como pegasse o bagaço da cana, depois de tomar o caldo de cana, e desse mais um aperto, e aquele último aperto ali, ele era aquele sumo que vinha, era usado como combustível para acender aquelas lâmpadas. E na casa pobre só tinha uma lâmpada pequena de barro com pavio. Na casa mais rica tinha uma espécie de candelabro, de castiçal, né? Que hoje o pessoal usa muito até nas igrejas, porque estão transformando as igrejas em sinagogas. Porque assim, só abrindo um parêntese, eu gosto de Israel, eu louvo a Deus pelos judeus, eu louvo a Deus pelo judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a maioria dos escritores da Bíblia era judeu, a cultura da Bíblia é judaica. Mas nós temos que saber um detalhe importantíssimo. É que o judaísmo era a sombra e o cristianismo é a realidade. Que o Antigo Testamento era a sombra, da qual o cristianismo é a realidade. Então, era para ser assim, os judeus imitando os cristãos, porque a sombra para a realidade, e não o contrário, os cristãos voltando à sombra. Hoje, o que está acontecendo é que nós estamos caminhando para trás. É que os cristãos estão voltando para a sombra. Eles estão usando o kippá, eles estão tocando o shofar, que é aquela trombeta de chifre de carneiro, eles estão usando o chales das orações, eles estão voltando ao judaísmo, porque eles estão fazendo as festas, e eles não sabem que a Bíblia diz que, qual é o ensino do Novo Testamento? É que aquelas eram verdades, mas verdades, que o Antigo Testamento contém verdades profundas, mas verdades que eram assim, como se estivessem no meio de um nevoeiro, onde você olhava e não conseguia ver com clareza. Então por isso você via a sombra. E se você quiser entender isso, leia o mito da caverna de Platão, para você entender o que é sombra e o que é realidade. Aí, no Novo Testamento, tudo está embaçado. Tudo está numa nuvem para nós. Mas aí, quando Jesus vem, dissipa as nuvens e revela a realidade. Então, a caminhada é do Velho Testamento para o Novo, e não o contrário. Então, hoje nós estamos dando marcha ré. Algumas igrejas estão quase parecendo uma sinagoga. Na frente não tem mais uma cruz, tem um candelabro. Porque o povo não sabe que tudo aquilo se cumpriu na cruz do Calvário. Então, as igrejas têm vergonha de colocar uma cruz, mas coloca um candelabro gigante, como eu tenho visto por aí. Então nós estamos voltando para a sombra, ao invés de estarmos na luz. E é por isso que a gente vê tanto problema. E a gente quer que Jesus venha. Então, voltando agora, fecha parênteses. Então ele diz assim, não acende a candeia. Então naquela época uma casa era escura, e era difícil você ter óleo, então ela acende a candeia. Acende a candeia de dia, ninguém faria isso.
ninguém ia gastar um combustível tão precioso, certo? É só você ver as pessoas que moram no Amazonas, ali distante da cidade, e que elas têm que usar combustível para fazer o gerador ligar, para assistirem televisão, para ouvirem o rádio. Então o negócio é sério. As pessoas não vão usar o gerador de dia, elas vão usar à noite para assistirem as novelas, o jogo. Então naquela época ninguém acendia uma candeia de dia, mas aquela moeda era tão importante que a mulher resolveu procurá-la de dia. Acendeu a lâmpada, né? E agora ela começa a varrer a casa. Ele diz assim, varre a casa. Agora ela sai devagar, tirando tudo, canto por canto. Ela está procurando essa moeda perdida. E procura diligentemente. Isso aqui é um advérbio. Ela não procura de qualquer jeito. Ela não procura conversando com a vizinha. Ela não procura olhando para o lado. Ela está de olho no chão. Ela está com a lâmpada na mão e a vassoura na outra. Então ela botou a lâmpada aqui e diz, olha, até onde essa lâmpada iluminar eu vou procurar. E ela está procurando com muito desejo de encontrar. Aquilo é muito precioso para ela. E aí, como é que como é que está a cabeça dos ouvintes? Né? O fariseu já nem escuta mais. Mulher, varrendo casa. Eu não estou interessado em saber de assunto de mulher varrendo casa. Não estava interessado. Era o tipo de pregação que não fazia sentido para eles. Quando a gente se aprofunda um pouco, muita gente não quer ouvir. Muita gente só quer sermão que o agrade. Hoje, nós não buscamos mais ouvir a Deus, mas ouvir o que nós queremos. Então, não é Deus que quantifica e qualifica a pregação. Somos nós. Nós é que dizemos se ela é boa ou ruim. Jesus não estava nem aí. Se o povo ia gostar ou não. Então o fariseu, quando ouviu falar de mulher procurando moeda, ele nem quis saber o final da história. Mas aquelas mulheres, aqueles pecadores que estão ali, eles já ouviram a parábola do filho do pastor e das ovelhas, eles gostaram. E eles estão comendo, eles não estão morrendo de fome. Não é como muita gente que vai dar sopa de noite, de madrugada, e só dá a sopa depois de cantar 3 hinos e pregar. Não, Jesus está lá com a turma, e a turma está agarrada numa costela de carneiro, né? Agarrado lá comendo e ouvindo Jesus Cristo. E Jesus contando as histórias, e os outros lá em pé com fome. Bem feito, maldade. Bem feito, né? Não quiseram participar. Tem um monte de gente hoje assim, certo? Que ela não entra no reino, ela não usufrui do banquete do reino e ela fica só em pé, morrendo de fome. Então eu falo, imagine a cena aí, Jesus contando essas histórias no meio de um almoço. Ele não tinha um púlpito, ele não tinha microfone, ele não precisava vestir paletó. Ele não precisava que ninguém cantasse 3 hinos primeiro. Ele não tinha toda uma liturgia. Não. Jesus disse, quer almoçar, companheiro? Senta aí. Senta aí, pessoal. Vamos sentando aí para comer. E aí, enquanto Jesus está comendo, né? E o povo está todo lá, rapaz, comida de graça. Aí o povo está todo lá feliz. Esse aqui não dá só espiritualidade, não. Esse aqui dá
pão mesmo. Esse aqui convida a gente para jantar e convida para almoçar quem ninguém convidaria. Eu estou honrado, então eu vou ouvir esse homem. O grande problema é que a nossa pregação muitas vezes não é coerente com a nossa vida. E aí não atrai ninguém, porque a gente diz uma coisa e faz outra. Mas Jesus está atraindo, porque está dizendo assim, ó pessoal, vamos almoçar. E está o cara lá agarrado com a costela de carneiro, a mulher comendo, e todo mundo sentado ali junto. Mulher não sentava perto, principalmente uma mulher da vida. Uma mulher que o pessoal diz que tem vida fácil. Então aquela mulher está ali, coitada, comendo e admirada. Como é que pode? O homem me mandou, sente. Sente aí, aproveite o banquete. Mas, Senhor, nunca me sentei. Os homens só me procuram para fazer coisa errada, Senhor. Quando é para fazer o que não presta, eu presto. Mas quando é para fazer coisa boa, eu não presto, eu não sirvo. Ou sociedade hipócrita. Ou sociedade hipócrita. É que uma prostituta, quando é para um homem deitar com ela, ele vai lá e paga. Ela é uma maravilha. Mas quando é para ele pregar na rua, parar o carro, falar do amor de Deus, a pessoa diz, não, o que vão pensar de mim? Por isso é que minha reputação não estou nem aí. Por isso é que eu não estou preocupado no que os crentes ou os descrentes vão pensar a meu respeito. Eu estou preocupado com a avaliação de Deus. E eu estou mandando mensagem para as mulheres que estão quase nuas nas redes sociais. Estão quase peladas. Tem site que as mulheres estão... homem, é tudo que não presta. Eu boto lá, pregação do amor de Deus. Não estou nem aí mais. Porque se você se preocupa com a sua reputação, vai chegar um tempo em que você vai estar cheio de manhã, como nós já dissemos, o sacerdote e o levita não ajudaram porque estavam preocupados. Eu não posso me tornar imundo. Eu não posso me tornar imundo. Então ele que morra, que eu não posso me tornar imundo. Mas Jesus não tinha essas besteiras. Jesus, mulher, vem cá, sente aí, amém. Mas você nunca sentei. Mas deitar podia, sentar não. É por isso que nós estamos... O meu ensino é um ensino de levar você à reflexão. É de levar a gente a refletir sobre o nosso cristianismo. Então o que acontece? Jesus agora diz que ela até encontrá-la, então ela não descansa. Então agora ela não descansa. Ela esqueceu o resto das coisas e ela está agora varrendo diligentemente a casa, canto por canto, e ela não descansa até que encontrá-la. E tendo achado, Jesus, quando ela acha, reúne as amigas e as vizinhas. Ela não chama só as amigas, ela chama a aldeia inteira. Ela chama a aldeia inteira. As amigas e as vizinhas. Porque muitas vezes eu e você, isso aqui mostra uma coisa no todo. Eu e você temos afinidades com certas pessoas, mais do que com outras. Jesus tinha uma afinidade maior com João, que podia deitar no seu peito. Geralmente, quando a gente vê, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Isso não quer dizer que Jesus não amasse os outros, mas significa que Jesus tinha uma afinidade maior. Mas esta afinidade não deve ser motivo de exclusividade. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós temos
afinidades com determinadas pessoas. E o que a gente faz? Cria um grupinho. E aí a gente acaba esquecendo o resto. E aí para nós o que vale é aquele grupo que nós nos identificamos com eles. E aí é um termo que eu não gosto. As pessoas chamam de panelinha. Eu não gosto desse termo. Então existem os grupos por afinidade. E as pessoas, por não saberem disso, essa mulher não chamou só aquelas que ela tinha afinidade, mas ela chamou a aldeia inteira. Porque saiba, tudo que acontece comigo e com você é do interesse de todos, é para o bem de todos. Então aquela mulher agora, porque o que a gente não imagina é isso, é que por que a minha felicidade, preste bem atenção, isso são coisas que eu tenho meditado há muitos anos, né? E são coisas que Deus tem falado ao meu coração. E quando você lê a Bíblia, você começa a criar ideias, a ficar mais inteligente. Então, quando você... Geralmente nós queremos a nossa felicidade individual. Ou no máximo, para aqueles com quem nós temos afinidade. A nossa turma. Como diz o pessoal aí, a galera. Mas nós não queremos a felicidade de todo mundo. E aí, fica todo mundo lutando pela sua felicidade. Mas esta mulher aqui, ela chamou as amigas, aquelas que ela tinha afinidade. Mas ela não chamou só estas. Ela chamou a aldeia inteira. E dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma que eu tinha perdido. Então ela chama todo mundo para comer ali. Porque esse alegrar-se aqui é alegrar-se comendo. Então cada parábola Jesus vai terminar com um banquete. Só que a do filho pródigo ele bota o banquete no meio. Que é porque o mais velho não queria vir. Então o que acontece? Jesus agora disse que aquela mulher chamou a aldeia inteira. Como é que... Aquela mulher, aquela moeda era tão preciosa para ela que ela não estava preocupada em fazer um almoço para a aldeia inteira. Ela não estava preocupada em gastar tanto para abençoar. E o que a gente não sabe é o seguinte, é que eu tenho aprendido com Deus, se aquela mulher não tem achado a sua moeda tão preciosa desse colar, que era a sua honra, que era a sua alegria, ela ia ser uma mulher amarga, ácida, azeda, com raiva de tudo e de todos, brigando com o primeiro que encontrasse. Podia destruir o casamento, podia arruinar a vizinhança e contaminar toda a sociedade. O grande problema e a grande lição que eu queria falar hoje é que muitas vezes nós não sabemos que se o meu próximo não estiver feliz, ele pode me fazer infeliz também. Que se a minha mulher, os meus filhos, os meus vizinhos, o meu próximo, ele não estiver feliz, meu amigo, ele vai atormentar a nossa vida, ele vai botar o som alto, ele vai beber. Então é por isso que Jesus diz que a gente deve amar o próximo, orar pelo próximo, porque ele estando bem, isso vai fazer o bem a nós. Então aquela mulher, ela chama a aldeia inteira. Por quê? Porque ela está feliz. Se ela não tivesse achado, talvez ela quisesse tocar fogo na aldeia inteira. Ou ficasse o resto da vida falando
saísse de respeitar seu marido e fosse encontrar aquelas pessoas na esquina para falar da aldeia inteira. Mas não. Agora que ela está de bem, ela está de boa, ela está de bem com a vida, então ela chama todo mundo. Então, verdade, né? Conclusão da chamar a aldeia inteira é que nós podemos ter afinidade, sim, com uns mais do que com outros. Mas na hora da celebração, na hora da adoração, na hora da convivência, é todo mundo. Não é só aqueles que a gente gosta. Não. Eu tenho que incluir todos, principalmente na comunidade da fé. Porque se todos estiverem bem, então eu também estarei bem. Se alguém não estiver bem, esse alguém pode me dar uma canelada. Esse alguém eu posso ir passando e ele descontar em mim a sua raiva. Então, se todo mundo estiver feliz, eu posso ir passando e ser chamado para participar de um jantar. Certo? Então, espero que você tenha entendido. Então, Jesus diz o seguinte: e reúne a vizinhança, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, agora ela está muito feliz, porque encontrou uma dracma perdida. E nós temos pessoas que estão perdidas dentro de casa. Como essa moeda estava perdida dentro de casa. E os fariseus que nem queriam ouvir, e que provavelmente não ouviram, não sabiam que eles também faziam parte desse todo. Que eles estavam na mira de Jesus Cristo. Que eles eram como essa moeda. Que eles tinham valor. Só que eles não... O que eles não tinham? Eles não tinham humildade para ouvir. Eles não tinham humildade para querer entender. Eles eram arrogantes demais. Então, bastava Jesus tocar num ponto sensível para eles espirrarem, pularem fora. Então, quando Jesus falava, a mulher que perdeu, eu estou fora. Não quero ouvir isso. Não quero saber a que conclusão ele vai chegar. Então, nós temos hoje um monte de gente que está perdido, frequentando igrejas, orando, jejuando, mas que em algum momento da vida caiu do colar, como aquela moeda. Caiu do colar. E aí ele está perdido. E a moeda não pode se achar. Ela tem que ser procurada por alguém. Assim, eu e você, o pecador, seja ele pecador já escrachado, revelado, ou seja ele um pecador religioso, que acha que já mudou tudo, que acha que não precisa mudar mais nada, esse é o pior tipo de perdido. O pior tipo de gente perdida é aquele que se perde dentro de casa. É aquele que está dentro de casa, não foi longe, e imagina, e nem imagina que ele necessita ser buscado, ser achado, que alguém precisa investir, está disposto a acender a lâmpada, está disposto a arregaçar a manga, está disposto a varrer até encontrá-lo. Não é procurar e dizer desistir, não. É procurar um dia, 2 dias, 3 dias. E o que os fariseus não sabiam
que Jesus estava procurando por eles também. É que eles faziam parte do todo. Isso eu compreendi à medida em que eu fui compreendendo o contexto cultural. A inter-relação entre as parábolas. É que Jesus está dizendo, olha, vocês pensam que eu estou procurando só aqueles ali da cachaça, da maconha, da prostituição? Não. Vocês são a moeda que caiu do colar. E meus irmãos, quanta gente frequenta igrejas, mas que, como eu disse, estão na sombra. Ainda estão nos hábitos do Velho Testamento e nem perceberam que aqueles hábitos não se encontram no Antigo Testamento. É o chamado judaísmo rabínico. No judaísmo rabínico, que aconteceu depois do ano 136, em 70, Jerusalém foi destruída. No ano 36, 36 não é 136 não, 36, a fortaleza de Massada foi destruída e os fariseus, que eram os baluartes da Bíblia hebraica, desapareceram e tomaram o lugar deles e continuaram a teologia deles os rabinos oriundos do farisaísmo. E aí surgiu uma espécie de novo judaísmo. E aí eles começaram a criar elementos da sua fé. Como toda fé tem. Toda fé inventa elementos. Por exemplo, nós temos as caixinhas de promessas, temos os marcadores de Bíblia. Toda fé tem seus elementos. Então, o judaísmo rabínico criou um kippá, que eles colocam sobre a cabeça para orar. Então, só que, quando você compara, Paulo diz, o homem não pode colocar nada sobre a cabeça. Na adoração pública, a mulher deve ter a cabeça coberta, mas o homem não, porque é a imagem e glória de Deus. Então o judeu, como não está em sintonia com Jesus Cristo, ele cobre a cabeça. E o judeu não quer nem saber de Paulo, então ele cobre a cabeça. Mas o ensino do Novo Testamento é para descobrir. Aí, nós estamos indo para as igrejas, muita gente de kippá. E aí a gente diz, espera aí, eu estou voltando. No cristianismo, Paulo diz, olha, o homem não cubre a cabeça. Porque você é a imagem e glória de Deus. A mulher cubra. Aí a gente vai, nem sequer sabe, porque o judaísmo rabínico diz que tem alguém acima de nós. É Deus. E para que a gente nunca se esqueça, na hora da adoração a gente vai usar um kippá. Um chapéuzinho no alto da cabeça. Mas isso não tinha no Velho Testamento. Isso tem no judaísmo rabínico, que começou depois do ano 36, depois de Cristo. Isso não tem na lei de Moisés. E não é ensino corroborado no Novo Testamento, pelo contrário. O Novo Testamento diz, descubra, homem, a sua cabeça. Ele não diz, bote o kippá. Mas você vai ver, dentro das igrejas, pessoas com kippá. Certo? Então eles criaram a estrela de Davi, que ela era usada em outros símbolos, tanto que você vai ver usada até em coisa satanista. Mas o judaísmo rabínico, e muitos anos depois, criou a estrela de Davi, a menorá, que é o símbolo de Israel hoje, que é o candelabro. Aí muitas igrejas estão seguindo o farisaísmo. O judaísmo oriundo do farisaísmo. Aí bota o shofar, aí botam as festas. Por exemplo, na Páscoa,
a celebração da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa. Paulo disse, o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Então a Páscoa já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E a festa do Pentecoste se cumpriu no dia do derramamento do Espírito Santo. E as primícias se cumpriram quando Pedro ganhou as primeiras 3.000 almas. Meus irmãos, onde é que está a nossa cabeça? Por que que a gente está andando para trás? Por que que ao invés de andar naquilo que já se cumpriu e saber isso se cumpriu? Por exemplo, a festa dos tabernáculos significa que eu e você somos peregrinos aqui. O dia do Yom Kippur se cumpriu na cruz do Calvário. É o dia do perdão, é o dia da expiação. E a expiação aconteceu uma única vez. Não tem mais festa do Yom Kippur para um cristão. O judeu continua, porque o judeu não aceita Cristo como seu Messias. Mas se o judeu se converte, ele vai deixar o kippá, porque ele vai seguir a Paulo. Então, infelizmente, hoje nós temos muita gente que por não ler a Bíblia, por não saber os princípios de Jesus Cristo, então Jesus está dizendo, olha meu filho, o pai está procurando gente lá fora, eu estou procurando gente lá fora, mas estou procurando também gente que está dentro de casa. Gente que fez um acordo com Deus. Olha, você é crente. Me deu vontade, eu gostei. Pastor Gilberto, e quem são aqueles perdidos que Jesus está procurando? Gente que nunca entendeu o Evangelho. Gente que nunca entendeu o Evangelho. Gente que não entendeu que não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Gente que acredita só no culto e no templo, que o cristianismo dele não deve permear, perpassar todos os espaços. Gente que não entendeu que o reino de Deus não é exterior, não é comida ou bebida ou templos, mas alegria, gozo e paz no Espírito. Gente que não tem paixão pelas almas. Gente que não tem desejo de saber mais. Gente que está contente com a vida que tem diante de Deus. Que acha que porque simplesmente deixou de beber, de fumar, de se drogar, e que agora vai a uma igreja e ouve um líder pregando, que essa pessoa já está perfeita, está só aguardando Jesus, está como um jogo no final do segundo tempo, só aguardando o juiz apitar. Gente que não percebeu ainda que bem-aventurados que choram. Gente que não descobriu ainda, meu Deus. A pergunta é, meu irmão, você está contente com o cristianismo que você tem? Você acha que você já foi transformado o suficiente? Você acha que Jesus já pode vir porque você já está perfeito? Você já foi encontrado? Você já percebeu que Jesus Cristo também quer encontrar a mim e a você? Eu tive uma aluna no seminário, logo no começo, quando eu terminei a aula, ela disse, professor, eu quero me converter. Isso que foi acontecer, você
é filha de um pastor, desde pequena. Ela disse, pastor, eu nasci na fé, minha família toda é da fé, mas eu não compreendi nada. Eu não tinha entendido nada. Mas agora, depois destas aulas que o Senhor deu sobre salvação, aí abriram-se os meus olhos, a minha mente se abriu, a luz entrou no meu coração e eu compreendi que eu estava perdida dentro de casa. Então tem muita gente que a moeda caiu, que em algum momento da vida você desandou, você pegou uma estrada errada. Seu coração ficou machucado, machucaram você, fizeram injustiça, você descobriu outros valores, você continua frequentando a comunidade da fé, mas você já não tem mais graça, não tem mais brilho no olho, não tem mais interesse. Você chega nas coisas de Deus, um sono se apodera. Você perdeu o gozo, o júbilo, a alegria. Você não teria coragem de sentar no banquete. Você se acha melhor que os outros. Você dá graças a Deus como fariseu, porque você não é como os outros. Então tem um monte de gente que se perdeu no caminho, ou que nunca encontrou a porta. Que entrou pela religião, que entrou porque gostava de uma música, que entrou por causa de uma doença, que entrou por causa de um problema. Mas você não sabe. Você não conheceu ainda o Cristo. Você não foi ainda encontrado. Mas o maravilhoso é que Jesus disse que aquela moeda perdida e achada fazia parte de um todo. E Jesus Cristo hoje, Ele quer encontrar você. Seja você um pecador, desses que todo mundo já qualificou e enumerou e elencou, ou seja você um pecador de igreja. Gente de igreja, mas que está perdida. Gente que é difícil alcançar. Porque essas pessoas não se abrem. Porque essas pessoas choram sozinhas. Porque elas se desesperam sozinhas. Porque elas não têm para quem contar, de chegar e dizer assim, ó fulano, eu não sinto a paz de Deus. Eu não sei da salvação. Eu não sinto essa segurança da vida eterna. Porque ela tem medo da pessoa dizer, mas rapaz, você... Então a pessoa que está perdida dentro de casa é a mais difícil de alcançar, porque ela não reconhece. É porque você chega para uma pessoa que entrou numa seita e ela não reconhece. Você vai lá tentar argumentar. Não, o perdido não. O perdido você vai lá e está bebendo. Se ele decidir parar de beber, como eu já encontrei pessoas que eu estou pregando, ela está bebendo, está cheio de cachaça. Já cheguei em lugares onde eu chego e a pessoa está bebendo e eu digo, olha, vim convidar você hoje eu vou pregar à noite no culto, eu vim convidar você. E a pessoa diz, eu vou. E chega lá 8 horas da noite, esse pastor estava procurando a igreja. Só acredito que eu fiquei cego para não ver a igreja. Eu digo, acredito. Hoje é pastor. Hoje é crente em Jesus Cristo. 30 e tantos anos de fé. Certo? Por quê? Porque esse estava lá na gandaia já. Mas quem está numa igreja, quem está numa tradição religiosa, meu amigo, é muito difícil você chegar para ele e falar de Jesus Cristo. Você chega para a pessoa e diz,
Opa, irmão, eu já sou cristão. Você olha assim, é mesmo? Amém, Deus abençoe. Mas quanta gente é cristão da boca para fora? Quanta gente não conhece o Cristo? Quanta gente vive diametralmente oposto ao ensino do Cristo? Quanta gente vive sofrendo, calado, sem coragem de dizer, olha pessoal, estou me sentindo perdido. Sem condição de reconhecer assim, ó pessoal, em determinado momento da vida, chegou um tempo aí em que eu comecei a me desviar dos caminhos do Senhor, mas não me desviei lá fora, não foi bebendo, não foi prostituindo-me, foi no ensinamento de Jesus. É que Jesus exige uma coisa e eu estou vivendo outra coisa. É que a minha sintonia com Jesus foi-se. É que eu ando num descompasso com Jesus. É que eu parei para perceber e eu fui examinar minha vida com Jesus e eu descobri que eu estou longe dele, apesar de imaginar que eu estou perto. Então esse tipo de gente que está perdido dentro de casa é o mais difícil de você achar. Mas Jesus disse que tem jeito. Porque Jesus disse que aquela mulher varreu até encontrar. Eu quero dizer para você que está perdido fora de casa ou dentro de casa, que tem jeito. Que o Divino Mestre é capaz de varrer o universo inteiro, estrela por estrela. É capaz de varrer a terra inteira para encontrar a sua moeda perdida. Que Jesus Cristo quer encontrar você hoje. Que Jesus Cristo, no meio dessa humanidade tão grande, é você. Ele está à sua procura, dizendo, talvez você esteja perdido lá fora, na prostituição, na droga, na bebedeira, na farra, no deboche, no ateísmo. Mas talvez você esteja perdido frequentando uma religião. Você tem religião que de sobra, mas tem culpa também de sobra. E hoje Jesus te oferece perdão. Hoje Jesus te chama para o banquete. A questão é que para o fariseu sentar na mesa de Jesus, ele tinha que abrir mão de tudo que ele havia aprendido. E colocar-se ali e dizer, Senhor, quero aprender tudo do zero. Quero ser uma nova criatura. E qual era o grande problema? É que os fariseus não queriam abrir mão de tudo que eles tinham aprendido, da vida que eles tinham até então. Era muito difícil para andar com aquele homem que na cabeça deles parecia um louco, um herege. E hoje Jesus te chama para começar do zero. E hoje Jesus diz, tem um banquete, o banquete do reino. Para você sentar aqui, você tem que se despir da religiosidade. Você tem que se despir de tudo que te ensinaram. E você tem que começar a aprender comigo. E onde você estiver, Jesus Cristo hoje quer te alcançar. Quer salvar a tua alma, perdoar teus pecados. Eu não sei se você está perdido fora, se você nunca se aproximou de Deus, se você está perdido dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Eu não sei mesmo. Muita gente tem procurado dentro de igreja, dizendo, pastor, eu estou perdido. Tem muita gente gemendo, muita gente sofrendo. E se você está dentro de uma igreja dita cristã,
ou dentro de uma seita, mas você não tem paz na alma, você não sente a libertação de Deus para a sua vida, você não sente a leveza na vida, você não sente a graça de Jesus fluindo, você não sente o favor de Deus, você acha que você ainda tem que alcançar algo, que você tem que fazer algo, se você está inquieto ainda, ou se você já está muito contente com o que você é, com o que a religião te deu, com o que você se tornou, com o que você fez, então você precisa ser alcançado. E Jesus Cristo hoje, basta que você converse com Ele. Então eu não vou fazer aqui uma oração modelo. Cada um converse com Deus, conte para Ele e diga: Senhor, eu sou a moeda perdida. Eu faço parte desse todo. E eu quero ser encontrado por Ti. Eu não posso me encontrar. Peça a Jesus Cristo que te encontre. Descubra que Ele acendeu a lâmpada e que Ele morreu na cruz e Ele veio buscar você, e Ele veio para trazer paz, alívio, alegria. Ele não veio para impor mais um peso sobre a sua vida. Não. Ele veio para que você celebre, para que você possa chamar. É tanto que sempre vai terminar em festa. E como é que eu vou terminar o sermão hoje? É porque, sabe qual é a diferença entre o fariseu e Cristo? É porque o fariseu não tinha festa. O fariseu não tinha motivo para se alegrar. Porque ele estava tão pressionado pela tradição religiosa que ele tinha que contar os dias para saber quando era a lua nova. Ele tinha que saber o calendário para ver quando era o dia das festas. Ele tinha que saber que no sábado, a partir da sexta-feira, depois das 18 horas, 18h01 já era sábado. Então ele já tinha que saber isso sem relógio. Então sexta-feira, a tarde dele já era uma tarde de preparação, de preocupação para ir para o sábado. Porque ia chegar o Shabat. E eles não podiam fazer nada naquele dia. Então muitos deles estavam assim, com vontade que o Shabat passasse para recomeçar de novo. E eles nem sequer adoravam a Deus, porque a pressão era tão grande que eles ficavam só imóveis. E se você está nesse tipo de religião, de religiosidade que prende, que você tem que cumprir um monte de coisa, que você está escravizado a um monte de regras, que você não tem tempo para celebrar, você está precisando conhecer o ensino de Jesus Cristo. Então converse com Ele. Está perdido fora? Conversa com Ele. Está perdido dentro? Conversa com Ele. Te acerta com Ele. Diz: Senhor, quero te conhecer. Me alcance. Varra esse mundo e me encontre, porque eu quero participar desse todo que o Senhor quer alcançar, seja fora, seja dentro. Que Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Cristo.